de número 6, versículo 1 a seguir. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: mais uma vez, Davi reuniu todos os seus homens escolhidos de Israel, era cerca de 30.000. E Davi se levantou, e com ele foi todo o povo que estava com ele de Balaim, de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo. Repita comigo: carro novo. Carro novo. E retiraram da arca, e retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, Euzá e Aió. Os filhos de Abinadab conduziram o carro novo. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e acompanhando a arca de Deus, e Aió, e seguiu. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos, feitos de madeira e de cimbécio, também com harpas e com saltério e com atufes e com cornetas e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, repete comigo: eira de Nacon. Eira de Nacon. Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. Olhe carinhosamente para o seu irmão e diga para ele nesta noite: o que é que você veio buscar? O que é que você veio buscar? Senhor Deus eterno Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Nesse momento, Senhor, queremos nos prostrar diante de Ti. Que o Senhor venha se compradar também da tua igreja, com voz de alarido, Senhor, e que a tua palavra venha ser pregada, meu Deus, em tempo e fora de tempo. Meu Deus, que os teus servos venham estar desejosos, Senhor, para ouvir a tua voz. Que o Senhor, possa falar, responder, Senhor, nesta noite. E que o Senhor venha, Senhor, passear no meio da tua igreja, e que a tua palavra venha ser pregada, e o teu nome venha ser glorificado, Senhor. Porque aqui estamos para render glórias ao teu nome, e aqui estamos, Senhor, para bendizer o teu santo nome. Abre a porta da palavra, fala conosco, Senhor, não o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos, ó Pai. Porque nós necessitamos de Ti e precisamos do Senhor. É o que pedimos para Ti, no nome de Jesus. Amém. Nós possamos sempre em nome do Senhor. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra muito conhecida, onde fizemos menção nessa noite, livro do profeta Samuel. Quem não conhece Samuel? Samuel era filho de Ana. E quem não sabe quem era Ana? Ana era uma mulher que ela era estéril. Ela não poderia conceber filhos, porque Deus tinha cerrado a sua amada. Mas o que me chama a atenção lá em 1 Samuel, a partir do capítulo de número 3, que Ana, todos os anos, ela subia uma vez por ano para apresentar a sua oferta. Então nós vemos ali que vai dizer que quando ela sobe todos os anos, ela sempre voltava da mesma maneira e da mesma forma. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que quando ela subiu diferente naquele dia, porque a Bíblia vai dizer que o seu esposo Eucana deu uma oferta para ela apresentar ao Senhor. E ela ali estava palpitando somente com os seus lábios e com um pensamento ligado ao Senhor. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que quando ela começa a palpitar os seus lábios, e ali, quem sabe, o profeta Eli, o sacerdote Eli, vai dizendo, ele viu aquela mulher e ele pensou que ela estava embriagada. Mas aquela mulher olha para o sacerdote e diz: a tua serva não está embriagada, mas sim atribulada de espírito. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ali ele disse que seja concedido todo o teu pensamento. E ali aquela mulher, ela desceu diferente. Então, quando nós, irmãos, a nossa primeira batalha, ela começa em nossa mente. Porque se nós vencemos aqui na mente, nós só
somos capazes de alcançar o propósito que Deus colocou em nossa vida. Porque quando nós começamos a olhar aquela mulher, porque nós vemos que ali ela estava com uma batalha travada na sua mente. Mas o que me chama a atenção é que quando o homem de Deus lançou a palavra, ela não quis brigar, ela não quis murmurar, ela não quis coxear. Ela somente recebeu e disse: é para mim, e Deus ele vai cumprir na minha vida. Da mesma forma, nesta noite, você que está na sua casa, no seu lar, que abandonou o aconchego do seu lar, Deus ele tem uma palavra para o seu coração. A sua vida não é em vão. A sua vida aqui, irmãos, não pense que você vai somente bater o seu ponto e você vai voltar da mesma forma. Não, pela palavra do Senhor nesta noite, você vai ser contemplador dos mistérios de Deus, porque Ele te chamou para ser pescador de homens. Então nessa noite prepara, aperta o cinto, porque Deus ele tem uma palavra do seu coração. Louvado é o nome do Senhor. E quando aquela mulher ela desce diferente, ela começa a andar diferente, tanto que até Penina começa a notar a diferença na vida de Ana. Todo aquele cristão que serve, teme a Deus, entrega os seus caminhos, entrega os seus pensamentos para Deus, ele anda diferente, ele fala diferente. Porque você vai lembrar que quando Jacó teve um encontro com o anjo, ele segurou o anjo fere ali nas suas junturas da sua coxa. Ele voltou diferente, porque ele voltou andando diferente. Então certifica-se que ali ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Então todos aqueles que encontram verdadeiramente com Cristo, é impossível se tornar da mesma forma. Não continua, porque Deus ele tem o poder de mudar e transformar a nossa vida. E quando nós olhamos aqui, que Ana, ela alcança essa bênção do Senhor, que era Samuel. Ela fez ali uma promessa ao Senhor. Disse que quando ela recebesse, ela devolveria ao Senhor, porque ela queria ter o prazer de gerar, de ter algo em suas entranhas, posto até mesmo pelo Senhor. Porque muitos vão olhar, irmãos, cerca da palavra de Deus, que quando as mulheres elas não poderiam conceber filhos, nós vemos que elas eram consideradas, irmãos, impura, não era uma pessoa abençoada, bem-sucedida, porque os filhos eram a herança do Senhor. Então certifique-se que aquela mulher era uma mulher totalmente cabisbaixa, triste, mas quando ela gerou nas suas entranhas um filho que Deus permitiu que essa gerasse, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ela foi e cumpriu conforme a sua promessa. Ela veio, devolveu a criança ao templo, entregou nas mãos do sacerdote, apresentou a oferta e ainda disse para o homem de Deus: esta daqui é a bênção que o Senhor lançou na minha vida, está aqui, eu estou devolvendo para o Senhor e o Senhor vai cuidar dele. E ali aquela criança começou a crescer em estatura, começou a crescer em graça, começou a crescer em conhecimento diante do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que os filhos de Eli, do sacerdote, estavam corrompendo-se no templo, estavam desagradando ao Senhor. Deus ele já estava repudiando o sacrifício de Hofni e Finéias. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ali Deus começa a chamar o menino: Samuel, Samuel. Ele começa a levantar, põe-se em pé, vai até o sacerdote Eli e diz: o Senhor me chamou. Ele disse: não, eu não te chamei, torna-te a deitar. Novamente, irmãos, o Senhor chama Samuel, e ali, irmão, Samuel faz isso pela terceira vez. Quando ele chega ao seu Senhor, o Senhor disse para ele: Samuel, vai para o teu quarto, vai te deitar, mas se você ouvir novamente essa voz, você vai dizer o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ali a criança volta para deitar. Os historiadores vão dizer que essa criança tinha cerca de 12 para 15 anos. Quando ele volta para deitar, Deus fala com ele novamente, e ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus começou a falar com aquela criança acerca dos mistérios que Deus tinha na vida dele, acerca de como que estava a casa de Eli, porque Eli tinha, irmãos, engordado, perdido a visão. Então sei que nós não podemos perder diante do Senhor a visão, porque o crente sem visão
desão, bem-estar, ruptura com a decepção, irmãos. Então, se você quer crescer na graça e estatura diante do Senhor, não peça vista, mas peça visão nesta noite, porque ele perdeu a visão, perdeu a sua casa, perdeu os seus filhos e ainda perdeu a arca do Senhor. Então, que Deus venha nos guardar nesta noite e nós não venhamos perder a presença, que nós não venhamos perder a visão, porque Deus tem nos chamado, irmãos, para fazer a diferença nessa terra, para pegar a palavra em tempo e fora de tempo, porque, irmãos, Ele conta com os seus escolhidos, que Ele reservou e guardou, deu um banho de graça, tirou uma nação do pecado, do charco de lodo, firmou os nossos pés sobre uma rocha e colocou em nossas bocas um novo cântico de vitória, de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Então, quando nós vemos, irmãos, que ali aquele menino começou a crescer, Deus ele chamou para ser profeta, sacerdote e juiz. Então, o menino que Deus utilizou-se do útero de Ana para constituir-se um profeta, sacerdote e juiz sobre Israel. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, adiantando mais a história, que ali o povo levantou o segundo rei, segundo o vosso coração, o coração do povo, era Saul. E ali aquele rei começou a governar diante de Israel. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele homem foi rejeitado pelo Senhor, porque ele começou a fazer tudo aquilo que o Senhor pedia para ele fazer, ele fazia ao contrário. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que ali Deus tinha reservado um menino que era segundo o seu coração, um menino que ele tinha escolhido, um menino que ele tinha guardado a vida. Quando aquele leão, quando aquele urso tentou arrebanhar as suas ovelhas, aquele menino que estava no meio das malhadas, quem sabe esquecido pelo pai, pela mãe, não era lembrado pelos irmãos, era o menor da casa, porque não insignificância de tamanho, mas sim de idade. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ali o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir-se um rei. A Bíblia vai dizer, irmãos, que começou a passar os filhos de Jessé, e ali Deus vai falando no coração de Samuel, que não era nenhum daqueles. Mas o que vai me chamar a atenção é que ali Samuel olha para Jessé e diz: acabaram-se os mancebos. E ali disse: não, ainda há o menor, que ele está cuidando do rebanho. A Bíblia vai dizer que ali foram chamar o menino, e quando o menino chegou, irmãos, a Bíblia diz que Samuel pegou ali o azeite que estava no chifre e deitou sobre a cabeça do menino e ungiu como um novo rei de Israel. A Bíblia vai dizer, irmãos, que esperou cerca de 20 anos para que Davi viesse assumir o trono. Ele teve pelejas, batalhas, foi perseguido, teve muitas das vezes perseguição, mas não abandonou o propósito que Deus tinha chamado, designado para a vida de Davi. Da mesma forma somos eu e você. Quando Deus ele tirou nós da lamação do pecado, Ele não nos tirou para nós estarmos sentados como nós estamos. Ele tirou, nos selou com a marca da promessa e colocou em nós um propósito. Qual é o teu propósito nesta noite? Para que Deus te chamou? Até onde é o seu limite? Porque tem 3 perguntas que nós devemos fazer diante do Senhor: quem sou eu? Para que Deus me chamou? E até onde vai o meu propósito? Então que nesta noite você venha alcançar, ou que Deus venha te revelar qual é o propósito que Ele te chamou. Porque se Ele te chamou, Ele não chama a pessoa capacitada, mas Ele capacita a todos quanto aquele que Ele escolhe. Porque Davi não sabia reinar, mas Ele tirou Davi do meio das malhadas e colocou no meio dos príncipes para estar governando Israel. Da mesma forma somos eu e você, meus irmãos. Nós não sabíamos pregar, mas Deus Ele nos ensinou a pregar. Nós não sabíamos ler a Bíblia, mas Ele ensinou nós lermos a Bíblia através do Espírito Santo, nos dando o Espírito da inspiração. Então que nesta noite Deus possa abrir o teu entendimento, para que você venha entender qual é o propósito de Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória, és maravilhoso, Senhor, aleluia. Voltando aqui para a mensagem, a Bíblia vai dizer que quando Davi assume o trono, ele
vai notar que a arca não estava em Jerusalém. Mas o que me chama a atenção é que Davi, ele já chama os principais do templo, os principais do seu reinado, para estar trazendo a arca novamente. E a Bíblia vai dizer que ali eles fazem toda uma preparação. E quando eles chegam à casa de Abinadab para pegar a arca, eles tiveram uma intenção boa, eles tiveram uma intenção espetacular, porque nós vemos que eles queriam trazer a arca novamente, significando que a presença voltaria para Jerusalém, para cá, para a cidade de Davi. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que eles tiveram uma ideia boa, mas começaram da maneira errada. E tudo aquilo que nós começamos da maneira errada vai dar errado. Então, se nós começarmos uma casa já pelo telhado, certifique-se que ela vai cair. Nós temos que ter um projeto, fazer o alicerce, cavar os buracos, firmar bem o alicerce para começar a edificar as paredes, para depois finalizar com o telhado. Então nós vemos que Davi teve uma ideia boa, mas começou da maneira errada, porque ele pegou um carro novo e colocou ali no junta de boi para estar trazendo a arca. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 2, que somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Então nós vemos que a arca do Senhor, ela não é carregada por bois, muito menos por carro de boi, ela tem que ser levada no lombo dos levitas. Então nós vemos, irmãos, que na obra do Senhor, cada um executa o seu chamado conforme Deus chamou e capacitou para empenhar a função. Então nós vemos, você entendeu nessa noite? Então Deus, ele chama dessa forma. Se ele te chamou para estar edificando, você foi chamado para edificar. Se ele chamou você para pregar a palavra, você vai pregar a palavra, porque é ele quem vai te capacitar. Os levitas estavam à disposição, mas eles não foram acionados. Então que nesta noite, irmãos, nós devemos começar da maneira certa. Como que é a maneira certa? É nós ajoelhamos diante do Senhor e o Senhor pelejando por nós na batalha. É nós nos prostamos diante de Deus e a palavra de Deus sendo pregada em campo, em tempos fora de tempo. Porque nós vemos que quando Davi, ali ele começou a pegar aquele carro novo, coloca a arca sobre o carro novo. Então nós vemos que aí eles conseguiram colocar a arca sobre o carro. E ali os bois começaram a andar com aquela arca. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que é na eira de Nacon. Na eira de Nacon, nós vemos, irmãos, que ali os bois vão passar uma pedra. A arca ela vai tombar. Então quando nós vemos que a arca ela começa a tombar, a Bíblia diz que ali o Uzá levou a mão para segurar a arca. Nós vemos que eira de Nacon significa pronto e preparado. Então eu abro um parênteses e te faço uma pergunta nesta noite: como você está diante de Deus? Você está preparado? Por mais que o ponto que você está andando e o trajetório é pronto e preparado, mas eu te faço uma pergunta: você está preparado? Porque o Uzá pensou em estar preparado, apesar de estar no local que significara ele com pronto e preparado. Mas nós vemos, a Bíblia vai dizer que ele não estava preparado, porque quando ele leva a mão para segurar a arca do Senhor, Deus ele fulmina Uzá no local. Ali ele perde a sua vida. Então nós devemos tomar cuidado diante do Senhor, porque nós vemos que a Bíblia diz para nós vigiarmos a todo tempo. A Bíblia diz para nós orarmos, para nós buscarmos o Senhor, para nós termos momento de leitura. Mas a Bíblia vai dizer que nós temos que ter a vigilância a todo momento, tampando a brecha. E após a morte de Uzá, aquele local, eles colocaram o nome de brecha de Uzá. Então eles transformaram o nome daquele local de brecha de Uzá. E quando eu falo de brecha, logo eu já vou me lembrando de Neemias. Neemias, quando ele pede cartas para voltar para as ruínas de Jerusalém, para edificar os muros que
estavam caindo. A Bíblia vai dizer que ele estava sobre os muros edificando, e ali chega, meus irmãos, Sanbalate e Tobias, para fazer com que ele viesse parar a obra que ele estava executando. Mas a Bíblia vai dizer que logo após Neemias, tampando todas as brechas. Então que nessa noite eu quero profetizar na sua vida, que as brechas todas da sua vida venham ser tapadas, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque a obra que ele está executando na sua vida não vai cair por terra, mas o propósito de Deus vai ser cumprido para o nome do Senhor ser glorificado. Não é para a exaltação de homem, mas sim é para a glória do Deus vivo. Glória a Deus. Quando nós vemos Neemias tapa a brecha, Sanbalate e Tobias vêm tentar deter a obra que ele estava executando, mas a Bíblia vai dizer que Neemias disse, bradou e disse: estou numa grande obra e não posso parar. Então nós vemos, irmãos, que não é momento, porque o próprio Cristo disse: aquele que coloca a mão no arado não tem tempo para olhar para a esquerda, nem para a direita, nem muito menos para trás. Olha para a frente, que é onde está o autor e consumador da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. É Quem maravilhoso. está edificando o muro não tem tempo para olhar para trás. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando ali aquele nome foi chamado de brecha de Uzá, a Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo de número 7, capítulo 6, versículo de número 7, que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa do seu erro, e ali morreu junto à arca de Deus. Versículo 8: e Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha em Uzá, e ele chamou o nome do lugar de Pérez Uzá. Então nós vemos que significa, traduzindo, brecha de Uzá. Versículo de número 9: e Davi teve medo do Senhor naquele dia, e disse: como a arca do Senhor virá até mim. Então nós vemos que Davi ele estava com um problema, porque nós vemos que ele tentou da forma errada. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi, após passar um tempo, que a Bíblia vai dizer no capítulo, no versículo de número 10, que assim que Davi quis remover a arca do Senhor até ele para dentro da cidade, no entanto, Davi carregou o seu lado para dentro da casa de Obed-Edom. Obed-Edom, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando a arca chega na casa de Obed-Edom, a Bíblia vai dizer que Obed-Edom tinha sua vida toda torta, a sua vida toda destruída, a sua família toda corrompida, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando a arca chega na casa de Obed-Edom, no versículo de número 12, leia comigo: e contaram ao rei Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então todos aqueles que possuem a presença do autor e consumador da nossa fé, nós vemos, irmãos, que nós somos abençoados, nós somos prósperos, porque é Ele que nos concede prosperidade, é Ele que nos concede longevidade, é Ele que nos dá saúde, paz, longanimidade, temperança, mansidão, porque nós vemos, irmãos, que nós somos o portador da presença do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que quando a arca de Deus chegou, nós vemos que aí não tinha mais lugar para o desastre na vida daquela família, porque aonde a presença chega tem mudança, tem transformação, tem renovação, tem edificação, porque quem olhava para a vida
filho de Obed-Edom pensava: é um fracassado, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais jeito para a sua vida. Mas quando a presença de Deus ela chega para tomar o protagonismo da nossa vida, porque se nós bebíamos, não bebe mais, se nós xingávamos, não xingamos mais, se nós andávamos desgarrante por esse mundo, não andamos mais, porque nós somos portador da presença. Nós temos a palavra de Deus em nossa vida, nós somos luz no mundo, nós somos o sal da terra. Por isso, irmãos, Deus nos chamou para ser diferente e andar diferente. Então, irmão, se você tem a presença do Senhor, se você anda com Deus, se você busca o Senhor, se você tem a palavra de Deus na palma do seu coração, esboce a Ele o que você está sentindo nessa noite. Dê o melhor glória para Ele nesta noite. Dê o melhor louvor ao Senhor nesta noite, porque você é o portador da presença de Deus. És maravilhoso, Senhor. A Bíblia diz que a arca de Deus ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e ali foi o suficiente para Deus reverter a situação de Obed-Edom. Deus ele transformou poderosamente a vida daquela família. Então eu pergunto para você nesta noite: será que o teu problema nessa noite é insolúvel para Deus? Será que para Deus é impossível? Porque lá em Lucas vai dizer que para Deus nada é impossível. Então, se para Deus nada é impossível, então o que falta da sua parte? Porque a Bíblia vai dizer no profeta Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 1, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer no versículo 2: o que nos faz separação diante de Deus? As nossas transgressões e as nossas iniquidades. Então, o que impede Deus de ouvir a minha oração e o meu clamor são as nossas transgressões e nossas iniquidades. Então, que nesta noite Deus venha nos guardar deste mal, que Deus venha nos livrar do lamaçal do pecado, do charme de lobo, que nós venhamos ter o objetivo em nossa vida, que é servir a Deus, andar com Ele e viver para Ele, porque Cristo disse, o apóstolo Paulo disse, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos, irmãos, que Deus ele veio para fazer morada em nós. Paulo está dizendo que é Emanuel, que é Deus conosco, Deus dentro de nós. Louvado é o nome do Senhor. No versículo 12 chega as boas novas até Davi, dizendo que a casa de Obed-Edom tinha sido abençoada, tinha sido revertida. A arca de Deus, a presença de Deus tinha tomado o protagonismo na vida de Obed-Edom. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi ouve falar, e Davi ele foi contemplar com seus próprios olhos que a casa de Obed-Edom tinha sido transformada, tinha sido dada através da presença de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que no versículo de número 13, assim sucedeu que quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, eles sacrificavam ao Senhor. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, louvado é o nome do Senhor, que ali Davi ele chamou os levitas para carregar a presença do Senhor. Os irmãos viram? Aleluia, glória a Deus. E ali eles chamaram os levitas para carregar a presença do Senhor, carregar a arca do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ali, quando eles davam 6 passos, eles sacrificavam bois e novilhos cevados diante do Senhor. Então nós vemos que ali, nesse momento, Davi ele excedeu, porque a Bíblia vai dizer que eles teriam que colocar a arca sobre, passar ali as varas nas argolas, colocar no lombo dos levitas, e ali eles levaram a arca. Mas a Bíblia vai dizer que ali Davi excedeu, porque ali não fala de sacrifício,
Mas Davi, quando foi buscar a arca com os levitas, eles davam 6 passos e sacrificavam. Eles davam 6 passos e sacrificavam. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que nós temos que andar vigilante do momento. Então nós temos que andar e sacrificar a nossa vida diante de Deus. Nós temos que glorificar e andar diante do Senhor em sinceridade, em retidão com a palavra do Senhor, buscando ao Senhor, porque Isaías vai dizer o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então nós temos um momento de invocar e glorificar a condição do Senhor a todo momento. Se as coisas estão dando errado, irmãos, pare, reflita, pense, ore ao Senhor, busque a Ele, porque Davi, naquele momento de dificuldade, ele não sabia o que fazer, ele não sabia, era um homem segundo o coração de Deus. Ali eles deixaram a arca para trás na casa de Obed-Edom, mas a Bíblia diz que quando ele refrigerou a sua mente, ele lembrou que quem carrega a presença do Senhor é os levitas. Então nós temos que lembrar, irmãos, que quem carrega a presença do Senhor não somos nós. Então, se nós carregamos a presença do Senhor, nós temos que andar em sinceridade e retidão com a palavra de Deus. Nós não devemos pensar em cochear de 2 pensamentos. Deus tem que dominar a nossa mente, dominar a nossa língua, dominar o nosso coração, dominar o nosso eu. Porque Deus, Ele veio para tomar o protagonismo de nossa vida. Nós não fomos chamados, irmãos, para fazer o que nós queremos, mas sim o que Deus nos chamou para fazer. Então, se Deus te chamou nessa noite, Ele te capacita, Ele te dá graça para você desempenhar aquilo a qual Ele te chamou nessa noite. Glorificar é o nome do Senhor. É maravilhoso. E ali, irmãos, a Bíblia diz que ali eles andavam 6 passos e sacrificavam. Andavam 6 passos e sacrificavam. E ali Davi ficou muito alegre na presença do Senhor. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele permitiu que a arca voltasse para a cidade de Davi. Então significa-se que a presença do Senhor estava voltando para a cidade de Jerusalém. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer em Isaías 55, que ela diz no versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. João capítulo 14, versículo 2 vai dizer o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, senão vos teria dito, vou vos preparar lugar. Então Deus, Ele foi preparar um lugar para nós encontrarmos com Ele naquele grande dia. Então nós temos que estar preparados, nós temos que ser como as 10 virgens, porque a Bíblia vai dizer que ali 5 eram prudentes e 5 eram loucas, mas nós vemos que todas elas tinham azeite, mas tinha umas que eram diferentes, porque tinha reserva. Então todos aqueles irmãos que servem ao Senhor, não que servem de qualquer maneira, aqueles que excedem o seu servir, porque a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus disse: se o teu Senhor mandar te caminhar 1 milha, caminhe 2, exceda. Nós temos que exceder a todo momento, porque nós vemos que o inimigo de nossas almas, ele está travando uma batalha em nossa mente a todo momento. Então, se nós perdemos a nossa mente, nós perdemos a batalha. Então nós temos que ganhar na mente, para que o Senhor venha nos dar a graça através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que quando o apóstolo Paulo, ali foi implantado um espinho na carne do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele clamou 3 vezes ao Senhor, mas a Bíblia diz que Deus, Ele respondeu para o apóstolo: a minha graça te basta. Então, a graça do Senhor, ela é o suficiente para nos libertar, para nos guardar, porque nós temos a graça do Senhor, nós vivemos pela graça. Então, Deus, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a graça, para que nós não venhamos ficar sem graça, porque aqueles irmãos que servem ao Senhor de qualquer maneira, eles ficam sem graça, porque nós, sem a graça, nós não somos nada, irmãos, porque a graça de Deus é ela que faz a diferença em nossa vida. Mas quando olhamos aqui para caminhar para o encerramento, louvado é o nome do Senhor, que não importa como nós estamos, importa se a presença de Deus ela está em nossa vida. Não importa da forma como nós chegamos aqui nessa noite, o importante é como nós vamos sair daqui nessa noite, porque nós vemos que Davi, ele chegou para desempenhar uma função, e ali deu tudo errado nos seus planos, mas Deus, irmãos, ensinou qual é a forma correta.
Então nós temos a bússola, nós temos ali o tutorial para nós servirmos ao Senhor com retidão, que é a palavra de Deus. Então, se você mergulhar nessa palavra, se você permitir que esta palavra ela entre na tábua do seu coração e ela venha produzir na sua vida um novo nascimento, você permitir que esta palavra venha te mudar, ela venha te direcionar, você vai servir a Deus com exatidão, você vai servir a Deus com excelência, e todos aqueles que servem a Deus com excelência, eles são contados, porque nós vemos, irmãos, que Davi, quando ele cuidava das suas ovelhas, que ele estava ali no meio das malhadas, ele fazia com excelência. Porque nós vemos, apesar de ele ser esquecido pela sua família, mas a Bíblia diz que ali, irmãos, ele era lembrado por Deus. Então não importa se nós somos esquecidos pelo homem, o importante é nós sermos lembrados por Deus. Como você tem sido nessa noite? Será que Deus tem se agradado do seu louvor? Será que Deus tem se agradado da sua vida rotineira? Será que você tem apresentado diante de Deus um sacrifício? Será que você tem apresentado a sua vida com retidão ao Senhor? Porque a Bíblia vai dizer em Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 8, que diz assim: melhor é o fim do que o princípio delas. Então não importa como você vai iniciar, o importante é como você vai terminar. Porque nós vemos, irmãos, que isso faz a diferença na nossa vida. Porque lembra da sua vida há um tempo atrás, quem você era e quem você é hoje. Não certifica-se que você é um super-herói, você é uma super-heroína, que você é capaz. Não. Certifica-se que quem te chamou é Ele quem vai aperfeiçoando a obra no meio da trajetória, no meio do caminho. É o Senhor. É Ele quem vai capacitando nós na trajetória. É Ele que vai nos ajudando no meio da caminhada. Porque nós, irmãos, quem éramos nós? Quando eu pegava o microfone, eu tremia. Não certifica que isso foi embora. Não, irmãos, até hoje treme. Mas certifica-se que ainda nós temos a presença de Deus. Glória a Deus. E quando nós temos a presença ela faz a diferença na nossa vida. Glória a Deus. Essa, o poder e a unção do Espírito, é ela que nos encoraja a nos colocar de pé e pregar essa palavra com exatidão, com glorificação do nome do Senhor. Glória a É Deus. isso que faz a diferença na vida do cristão. É nós nos colocarmos de pé e fazermos aquilo a qual Deus chamou e capacitou Aleluia. o nosso para Glória a Deus. desempenhar. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então Davi, ele caminhava juntamente com os levitas e sacrificava. Dava 6 partes e sacrificava. E eles conseguiram trazer a arca novamente para a cidade de Davi. Então, irmãos, tudo aquilo que você colocou no seu coração, essas imagens que Deus coloca no seu coração, irmãos, certifica-se que é até onde você vai chegar. É até onde você vai chegar, porque é Deus que vai permitir que você chegue. É Ele que vai brigar ali a trajetória, o seu caminho. Então, irmãos, não desista. Mantenha-se de pé, mantenha-se com foco, continue olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que nós vamos vencer pelo nome do Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor, vamos orar ao Senhor.